Você já reparou como o tempo passa rápido demais? Parece que ontem mesmo você estava correndo atrás das crianças, trabalhando sem parar, resolvendo mil coisas ao mesmo tempo, e agora, quando olha no espelho, percebe que o rosto mudou, o corpo desacelerou e os dias parecem ter outro ritmo. Envelhecer é um privilégio, mas a verdade é que nem sempre ele vem com um manual de instruções. A gente até ouve muito por aí sobre o que deveria fazer para envelhecer bem. Comer isso, evitar aquilo, se exercitar, dormir cedo. Mas no fundo, o que todo mundo quer mesmo é qualidade de vida. Quer continuar vivendo com alegria, sentindo o corpo acompanhar os desejos da alma, tendo independência e disposição e paz de espírito. E é por isso que hoje a gente vai conversar sobre isso. Sobre os pequenos segredos, simples, práticos, mas poderosos, que fazem toda a diferença na forma como envelhecemos. Não é mágica, é cuidado, é presença, é consciência. E olha, isso aqui é só entre a gente, tá? Como se a gente tivesse sentado lado a lado, na sala de casa, tomando um chá morno e dividindo histórias. Porque é assim que a vida acontece, em pequenos momentos de troca sincera. Você já notou como manter uma rotina dá mais segurança conforme os anos passam? Ter horários definidos para comer, dormir, caminhar, se distrair. Isso acalma a mente e ajuda o corpo a funcionar melhor. A previsibilidade nessa fase da vida vira uma aliada. Não é prisão, não. É estrutura. É como uma casa bem construída. Você sabe onde está cada coisa e isso traz paz. Outro ponto que muita gente subestima é o movimento. Não estou falando de academia pesada, nem de desafios malucos. Estou falando de levantar e se espreguiçar ao acordar, caminhar no quarteirão, subir a escada com calma, dançar uma música antiga que toca no rádio. O corpo foi feito para se mover. E cada vez que você se mexe, você está dizendo para ele: eu ainda estou aqui, vivo, presente. Teve uma vez que eu encontrei o seu João, vizinho antigo do meu tio, com mais de 80 anos, varrendo a calçada com um capricho admirável. E ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci: enquanto eu puder varrer a frente de casa, eu sei que ainda sou dono dela. É isso, o movimento é mais do que físico, é um gesto de autonomia. E falando em gestos, sabe o que rejuvenesce de verdade? Relação. Gente, conversa. O coração precisa se sentir parte de algo. Seja um grupo de amigos, um clube, uma igreja, uma roda de dominó, não importa. O que importa é não se isolar. A solidão pesa, dói de um jeito que nem sempre aparece no exame de sangue, mas vai minando por dentro. Eu lembro da dona Celina, minha antiga professora de português. Ela dizia que depois dos 70, os dias pareciam mais longos, mas bastava uma visita da neta ou uma ligação inesperada que o dia mudava de cor. Não era sobre grandes eventos, era sobre presença. E às vezes, presença também significa estar com a gente mesmo. Aprender a gostar da própria companhia, cuidar da mente, do humor, da forma como falamos com a gente. Tem gente que trata os outros com tanta delicadeza, mas se cobra, se julga, se maltrata. Que tal virar esse jogo? Envelhecer bem também é cuidar da própria conversa interna. Trocar o "não dou conta disso" por um "vou fazer do meu jeito e no meu tempo". Acolher os limites sem perder a vontade de tentar. E aí, nesse ponto, muita gente pergunta: mas por onde eu começo? Começa pelo que te faz bem, pela água que você esquece de tomar e que o seu corpo tanto precisa, pela fruta que você gosta, mas vive dizendo que dá trabalho, pela soneca depois do almoço que seu corpo pede, que você vive adiando por achar que é preguiça, pela caminhada leve, pela música antiga, pelo banho demorado, pelo telefonema para aquela pessoa que você sente saudade. Não precisa mudar tudo de uma vez, só precisa se escutar. O corpo fala, o coração sussurra. E o tempo? O tempo só quer ser bem vivido. Vamos seguir com essa conversa porque tem mais coisa bonita e importante para dividir com você. Sabe, outro segredo que a gente costuma ignorar é o descanso. Não aquele de deitar e assistir TV o dia inteiro, mas o descanso verdadeiro, aquele em que o corpo se entrega e a mente silencia.
Muita gente passou a vida toda lutando contra o próprio cansaço. Dormia pouco, trabalhava demais, vivia acelerado. E agora, quando o corpo pede calma, parece difícil aceitar que descansar também é uma forma de viver com qualidade. Mas a verdade é que o sono é um dos pilares do envelhecer bem. Um cochilo depois do almoço, uma noite bem dormida, o silêncio da casa à noite, tudo isso ajuda o corpo a se reparar, a mente a se organizar, o humor a melhorar. Dormir bem é como dar um presente para o corpo, e a gente precisa aceitar esse presente sem culpa. E quando falo em cuidar da mente, falo também daquilo que você deixa entrar nela. As palavras que escuta, as notícias que consome, as conversas que mantém. Tem coisa que pesa mais do que deveria. E quando a gente vai ficando mais velho, precisa escolher bem o que alimenta o coração. Tem notícia que só machuca, tem conversa que só confunde, tem gente que só suga. É tempo de selecionar. Eu costumo dizer que depois dos 60, a gente vira o jardineiro da própria alma. Escolhe o que plantar, o que regar, o que arrancar. E isso vale para tudo, das amizades às memórias. Falando em memória, sabe aquele medo de esquecer as coisas? Ele é comum, sim, mas também pode ser prevenido com carinho e atenção. Manter o cérebro ativo é um segredo valioso. Não precisa ser com palavras cruzadas ou sudoku se você não gostar. Pode ser aprender uma receita nova, assistir um documentário interessante, conversar sobre algo diferente, lembrar de histórias antigas e contá-las para os mais novos. A mente gosta de novidade, de desafio leve, de afeto. A dona Zilá, por exemplo, toda semana escolhe uma palavra do dicionário para aprender, só por prazer. E ela diz: eu posso esquecer de manhã, mas à noite relembro e isso me faz bem. É esse tipo de movimento que mantém a vida pulsando. Outra coisa que pulsa forte no envelhecer com qualidade é a gratidão. Parece simples, mas transforma. A gente passou tanto tempo reclamando do que faltava que às vezes se esquece de agradecer o que ficou. O café quente na manhã fria, a planta que floresceu, o neto que sorriu, a mensagem inesperada, o corpo que ainda caminha, mesmo devagar, a mente que ainda sonha. A gratidão muda o foco. Em vez de ver só as dores, a gente começa a ver as belezas escondidas nos dias comuns. E isso é revolucionário. É um segredo silencioso, mas poderoso. E olha, tem um ponto importante também. O olhar para o próprio corpo com respeito, com carinho, não com exigência, não com vergonha, não com comparação. O corpo da gente é casa, é companheiro, é testemunha de tudo que vivemos. Ele mudou? Mudou, mas também te trouxe até aqui. Então merece cuidado, afeto e reconhecimento. Tem gente que se recusa a se olhar no espelho. Outras evitam fotos, como se envelhecer fosse um erro. Não é, é uma conquista. Cada ruga tem história, cada cicatriz uma lição. E é bonito demais ver alguém que se aceita com leveza, sem perder a vontade de se cuidar. Cuidar do corpo também é uma forma de agradecer por ele. Escolher alimentos que fazem bem, passar um creme no rosto, manter a pele hidratada, proteger-se do sol, não é vaidade, é amor. E, por falar em amor, esse é um segredo que nunca envelhece. Amar. Amar os outros, sim, mas principalmente amar a si mesmo. Se permitir rir alto, dançar sozinho, errar sem culpa, mudar de ideia, começar de novo. O amor próprio não é egoísmo, é a base de tudo. Aos 60, 70, 80, não importa. O que importa é a forma como você escolhe cuidar de você. E tem mais coisa linda para compartilhar contigo, coisa que faz bem só de ouvir. Vamos seguir essa conversa? Sabe, depois de tudo que a gente conversou até aqui, tem uma coisa que eu queria te dizer com o coração. Você não precisa viver no automático, nem aceitar que o tempo tire de você o direito de viver com prazer, leveza e dignidade. O tempo passa, sim, o corpo muda, mas isso não precisa ser sinônimo de desistência. Dá para viver com qualidade, com significado, com alegria. Mesmo que em outros ritmos, com outros interesses, a vida continua cheia de possibilidades. Tem gente que acredita que depois dos 60, tudo é manutenção. Mas não é verdade. É transformação.
é escolha, é liberdade. E um segredo que pouca gente valoriza, mas que muda tudo, é a conexão. Ter alguém com quem conversar, ter com quem dividir uma risada ou um silêncio, ter a quem ouvir, a quem abraçar. A solidão pesa demais e muitas vezes a gente se isola sem perceber, por orgulho, por costume, por medo de incomodar. Mas a verdade é que ninguém precisa envelhecer sozinho. Abrir espaço para novos encontros, novos vínculos, ainda que simples, isso pode reacender uma chama que parecia apagada. Se tem um vizinho simpático, puxe assunto. Se tem um grupo de caminhada no bairro, experimente participar. Se tem uma igreja, um centro, uma oficina de leitura, vá conhecer. Estar com os outros faz bem. Ouvir faz bem. Ser ouvido, então, cura. E sabe o que também é poderoso? O riso. Pode parecer banal, mas dar risada é quase terapêutico. Faz bem para o corpo, para a mente, para a alma. Rir de si mesmo, das bobagens do dia, das lembranças antigas. O bom humor é uma forma de resistência. É uma forma de dizer, ainda estou aqui e escolho viver com leveza. E falando em escolhas, esse talvez seja o maior segredo de todos. Envelhecer bem é, antes de tudo, uma decisão. É escolher todos os dias fazer algo por si, nem que seja um passo pequeno. Beber mais água, alongar os braços de manhã, mandar uma mensagem para alguém que ama, cozinhar algo gostoso, se perdoar por um erro antigo, fazer as pazes com o próprio reflexo. Não existe fórmula mágica, mas existem atitudes simples, repetidas com carinho, que fazem uma diferença imensa. E se tem uma coisa que a vida ensina com o tempo, é que cada dia é uma chance nova, de fazer melhor, de sentir mais, de viver com verdade. Então, se você chegou até aqui, se escutou essa conversa toda com atenção, deixa eu te agradecer, porque isso também é cuidado, isso também é movimento, isso também é amor por si. E antes de terminar, queria te convidar a compartilhar esse vídeo com alguém que você gosta, alguém que também está nessa fase da vida e que talvez precise ouvir essas palavras. Deixa um comentário aqui embaixo me contando o que mais te tocou nessa conversa. Eu leio tudo com carinho. E se quiser, volte sempre. Aqui é um espaço de acolhimento, de troca, de verdade. Porque a gente acredita que a vida depois dos 60 ainda pode e deve ser cheia de energia, escolhas e alegrias. Você merece isso. E merece muito mais.